Pediu Como 30. esquecer? Ele esqueceu, nós lembramos. Ele É, esqueceu, porque é, é, cadê? Não é. fala mais disso. Mas aí o que que acontece entre uma coisa e outra? Entre a promessa dele e o descumprimento? Ah, a carta. A carta, aí a carta, claro, produz uma consequência judicial, o STF entra, aí traz a novela da perseguição. Aí nós estamos aqui, todos nós, falando de quê? Da carta, da perseguição, dizendo o óbvio, da manipulação disso por parte dos bolsonaristas, etc. E o assunto do filme, a prestação de conta, para onde foi esse dinheiro, as planilhas. O cara prometeu apresentar planilha do dinheiro que ele Mário tirou do Frias Corcado. também. O Pois, deputado sumiu. Cadê Mário Frias? pois é, Cadê pois Mário é. Frias? Todo Pois é. mundo que prometeu dar uma resposta se escafedeu. O E Mário não está Frias, falando, não. Mário Frias deve estar também com esse discurso da perseguição política, deve ter enfiado em algum lugar aí, com, você sabe se lá, se com a ideia de se autoexilar, ninguém sabe, não sei, sumiu. É assim, essa turma tem chá de sumiço quando precisa sair de cena. Eles são bons nisso também. Sabem fugir também, né? É. Saem do Brasil, se for o caso, para escapar da justiça. E como você falou, o Sérgio Moro dizia que o Bolsonaro estava aparelhando a Polícia Federal, mas pelo jeito o Bolsonaro aparelhou foi o Sérgio Moro mesmo, que agora está se submetendo ao Jair. E outro que fez discursinho nessa linha foi o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, partido que abriga Jair Bolsonaro e que fatura uma bolada de fundo eleitoral graças aos deputados eleitos pelo Jair. Está aí aquele que foi preso pelo mensalão e agora também teve os bens bloqueados, 119 milhões de reais, por suspeita de estar roubando emenda parlamentar, via emenda parlamentar, tomando nosso dinheiro. Vamos ouvir ele, Valdemar. Isso é uma prática normal. O que não pode é fazer emenda errada. O que não pode é fazer emenda com outras intenções. Veja bem, e isso nunca Ah, é do aconteceu. bloqueio que ele está falando do E dinheiro dele. sempre vai Desculpa, ter eu achei que era interferência bloqueado. da presidência do partido, porque quem conhece o Brasil sou eu e o nosso pessoal da presidência. Os deputados não têm essa informação. Isso sempre vai acontecer. Agora, você me perguntou, veja bem, a PGR foi contra a decisão do Flávio Dino. A PGR foi contra, porque eles viram que não tem irregularidade nisso. E que eles pediram para investigar mais, quer dizer, para ver se tem problema nas emendas. E nunca teve, nunca tivemos esse problema. Sempre tomei cuidado nisso aí. 119 milhões que bloquearam da minha conta, eu não tenho isso nem que eu tivesse acertado 2 vezes na Mega Sena sozinho. Isso aí é o número das emendas, isso confunde um pouco as pessoas que não conhecem. Nós vamos nos unir e vamos vencer as eleições. Todas essas coisas, tudo que está acontecendo no momento, é para desgastar as nossas imagens, a imagem do Flávio, atrapalhar a campanha do Flávio, porque isso aí, isso, tudo isso que está acontecendo, nós não temos a menor preocupação. A preocupação que nós temos hoje é de fazer as alianças que nós temos que fazer. Cuidar desse pessoal, nos entendermos nos estados. O Brasil é um continente, não é um país normal. E nós estamos nos entendendo nos estados. Nós vamos nos entender e vamos chegar lá. Você não tenha dúvida disso. A grande preocupação desse governo é que eles caíram na opinião pública. Caíram na opinião pública. O Lula caiu, o Flávio subiu. A preocupação é essa, é ganhar a eleição. E essa guerra vai continuar. E nós vamos na luta até o final e vamos vencer, não tenho dúvida disso. Flávio subiu, aí não dá, né, Bosco? O Flávio tá derretendo. Enfim, mas o Valdemar tá aí falando da suspeita de meter a mão em emenda. Então já falamos muito de Flavinho, vamos falar agora daquele que tá ali liderando o partido do Flávio. Tá aí o Valdemar, as emendas. Ele e Eduardo Cunha direcionando emendas. Inclusive, ele não é deputado. Eduardo Cunha foi caçado. Tem a filha dele de laranja lá que foi eleita. Mas eles estavam metendo a mão em emenda, direcionando emenda. Até Tiririca usou as suas emendas
e direcionou a pedido dessa turma aí, ex-presos por corrupção. Tiririca não pode ser tão inocente de não saber qual é o passado dessa turma. E aí, Bosco? Surpresa, né, Guga? Estamos surpresos com isso, hein? Eu nunca pensei que o Eduardo Cunha e o Valdemar manipulassem emendas. É uma coisa realmente surpreendente, né? O Eduardo Cunha é uma coisa mais escancarada ainda, porque trata-se de um deputado cassado que, por meio da filha, exerce o seu mandato, porque não é ela que exerce o mandato, é ele. Todos sabem disso na Câmara, e os jornalistas testemunham isso diversas vezes, né? Inclusive, a presença física do Eduardo Cunha no gabinete. Quer dizer, existe alguma cena mais clara de, de desrespeito à justiça, ao Poder Judiciário do que essa? Com maior disfarçatez do que essa? O centro cassado exerceu o mandato fisicamente no gabinete, por meio da filha. É o que a gente sabe que está acontecendo lá na Câmara, né? E não por acaso o deputado Eduardo Cunha é aquele que criou essa emenda de impositiva, essas emendas de orçamento, etc. Toda essa engenharia, o gene dela é o Eduardo Cunha, né? Agora, o Valdemar, ele está jogando com o que ele tem no momento, né? Nós sabemos, Guga, que quando alguma coisa desse tipo vaza, né, a Polícia Federal já está muito mais na frente e o juiz do caso também, porque o juiz não toma uma decisão mais drástica se ele não tiver elementos, até para não ser desmoralizado depois. E é o caso do Dino. Aqui, nesse áudio, esse áudio como se chama hoje na linguagem digital, tem um delay aí no tempo, né, Tem um o delay, Google? sim. Porque é o seguinte, já foi apurado, né, que 97 milhões desses 119 milhões em emendas foram para cidades estratégicas que fortalecem a candidatura do PL. Tá? O Valdemar tem razão, ele conhece bem o Brasil. Ninguém nunca duvidou disso. E não seremos nós a duvidar, não é? Embora ele tenha que tirar um pouquinho a soberba e ter cuidado com os aliados dele, porque ele está dizendo aí no vídeo que os deputados não conhecem o Brasil como ele. Ele é que conhece o Brasil. Os parlamentares que têm o legítimo direito, a legítima prerrogativa de usar as emendas, esses não conhecem. Portanto, quem usa é o Valdemar. É uma confissão que ele está fazendo. Ele está confirmando que é ele que controla as emendas. Importante esse detalhe, não é? E aqui tem mais uma coisa: a maior parte dessas emendas foi desembolsada antes do prazo legal de sua aplicação. 26 milhões foram para Suzano. Parece que Suzano é uma coisa ali do Valdemar, né? E tem também, já a Polícia Federal levantou, manipulação dos registros dessas emendas. O negócio é muito maior. Portanto, o Valdemar vai ficar com o discurso de ocasião. Tem um relatório da Transparência Brasil que aponta o seguinte, Guga: sete partidos na Câmara assinam 1,3 bilhões em emendas de comissão em 2025. 1,3 que não estão identificados os deputados que fizeram que escolheram o destino dessas emendas, quer dizer, destino e finalidade, por óbvio, não é? Quer dizer, você tem ali 1 bilhão e 300 que alguém decidiu para onde vai que não foram os deputados autores das emendas. E o senhor assinou ali, ó, faz o que você quiser com isso, não é? Essa era a lógica do orçamento secreto, é importante dizer isso, não é? E 821 milhões empenhados sem beneficiário identificado. Você consegue entender isso? Eu mando uma emenda para determinado município sem dizer para onde ela vai e nem para quem. Ela Quer cai dizer, no caixa da prefeitura e a prefeitura faz o que quer depois. né? Então, nesse bolo, PP, União, Republicanos, PL, Avante, Podemos e Solidariedade. São os 7 partidos envolvidos nisso que
aparece aqui apurado, porque a Polícia Federal, obviamente, sabe muito mais do que eu e você, né? E já está lá na frente nisso, né? Então, na verdade, muitas dessas coisas que vazam, Guga, muitas vezes vazam até mesmo, e essa afirmação é minha, não é de ninguém, portanto, que não se venha atribuir amanhã uma afirmação como essa à própria Polícia Federal ou alguém. Mas eu tenho para mim, por experiência, né, de muitos anos nisso, que a Polícia Federal, que essas investigações, quando vazam uma coisa aqui ou ali, né, muitas vezes até para medir, para ver qual vai ser a reação dos envolvidos no processo, que estão investigados, que estão sob investigação. Conforme a reação de um ou outro, a Polícia Federal pode confirmar algo que ela ainda tem como suspeita, com base naquilo que ela já colheu. Então, esse é um jogo de longo prazo, é um jogo de investigação, não é uma coisa que você possa manipular, como o Valdemar pretende, ou o Sérgio Moro, ou a Bia Kicis, ou o Rogério Marinho, a não ser essa manipulação feita para o eleitor. Mas no jogo da verdade aqui, do Poder Judiciário, do direito e das leis, tudo isso que está sendo imputado a eles sabem que é verdade. Eita, é muita treta. A gente estava falando do Flávio há pouco, inclusive tem agora uma história de que a produtora fez o filme lá do papai dele, o Dark Horse, repassou uma bolada para uma empresa, 14 vezes, 14 transferências, acho que 28 milhões de reais, não é isso? Para uma empresa que lava dinheiro para o PCC, né? Que pelo jeito é do PCC. Tá aí, sempre que tem uma história de PCC com político, nunca é o PT, que eles adoram inventar que é o PT, mas olha, transferência para uma empresa investigada por lavar dinheiro para o PCC, a tal da ACX ITC Tecnologia. Entre agosto de 2024 e abril de 2025, menos de um ano, foram 28 milhões repassados. É uma graninha, 14 transferências em menos de um ano, 28 milhões. Só piora para Flávio, aquele que está incumbido de tentar fazer com que o PL tenha de novo, eleja, né, mais uma vez, a maior bancada e leve a maior bolada para ficar sob o controle desse Valdemar da Costa Neto. Tá aí uma pessoa que a gente confia com dinheiro na mão, né? Valdemar da Costa Neto. Mas só piora, né, Bosco, a história do Flávio. Então é